Boa noite, igreja, a todos vocês que nos acompanham pela nossa live. Estamos dando início ao nosso primeiro culto, nossa primeira transmissão. Devido à pandemia mundial aí do coronavírus, como atendendo a determinações do governo do estado, do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, nós estamos evitando eventos com aglomeração, mas isso não pode impedir a nós de dar sequência ao nosso culto. Então você que está aí, participe conosco, não só assistindo, mas cultuando a Deus mesmo, orando conosco, louvando conosco, estando atento àquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. E para a gente começar, eu queria ler 3 versículos apenas, do Salmo 46, que diz assim, Salmo 46, versículos de 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Que nesse momento a gente possa dar início ao nosso culto e vamos começar com uma oração, não só pedindo por esse momento de culto, pela situação do nosso país, do mundo todo, com a questão do coronavírus, mas lembre dos nossos missionários. Hoje nós vamos orar por Ricardo e Flávia, que estão lá na Paraíba. Olhe pelos sustentos que estão no Mato Grosso do Sul. Olhe pelo sustento financeiro da família, principalmente agora que a Renata está cursando odontologia, e alguns recursos para isso são necessários. Olhe pela saúde da família, em especial pelo Ricardo, que está indo muito ao médico por um tratamento que ele tem feito contra o câncer. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nada nos impede de louvar e de exaltar o Senhor e de cultuar a Deus. Nem mesmo um momento como esse, um momento difícil, onde não podemos nem sequer nos reunirmos em Tua presença, mas que, como corpo de Cristo, a gente possa nesse momento, cada um de seus lares, aqueles que nos acompanham, a gente possa estar cultuando ao Senhor, louvando a Deus, orando juntos e também ouvindo da Tua palavra. Te peço, Pai, por toda essa questão do coronavírus, que o mais breve possível a gente possa retornar aqui à igreja, a estarmos cultuando todos juntos, Deus. E por todas as atividades também, escolas, faculdade, trabalho, tudo isso que tem sido interrompido, Deus. Te peço pelos nossos missionários, pelo Ricardo, pela Flávia, pela sua família, pela Renata que agora começa o curso de odontologia, que o Senhor ajude eles com os recursos, e pela saúde da família, em especial do Ricardo que tem se tratado do câncer. O Senhor possa estar fortalecendo essa família que está lá na linha de frente no campo missionário, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, muito boa noite. Nesta noite diferente, nós não estamos aqui reunidos fisicamente, mas espiritualmente, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui no nome dele. E eu espero que para você, assim como está sendo para mim, esse culto edifique a sua vida da mesma forma como se você estivesse aqui hoje. Amém? Amém? Edifique a sua vida. Que o impacto seja o mesmo. Que a adoração seja a mesma. Que o louvor seja o mesmo. Amém? Vamos louvar? Neste primeiro cântico que eu trouxe, nós vamos declarar que o Senhor Deus, Ele é soberano sobre a terra. E de fato Deus é soberano sobre a terra. Deus é soberano sobre tudo que existe, sobre tudo que acontece. Deus sabe muito bem o que é que está acontecendo no mundo agora. Ele é tremendo, Ele é soberano, Ele é poderoso, e mesmo Ele sendo tão grande, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa comigo, e Ele ama a sua igreja, acima de tudo, Ele ama a igreja, das coisas que existem nesse mundo. Deus ama a sua igreja. E tem o Espírito Santo aqui conosco para nos consolar nesses momentos difíceis. Amém? Vamos louvar?
sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, tu és tremendo. Deus seja louvado, amém? Irmãos, espero que você esteja curtindo esta programação, esta forma de nós cultuarmos a Deus. E agora eu tenho alguns avisos, meus queridos. Eu quero que você esteja lembrando do pastor Vitor, que essa semana entrou de férias. O retorno dele se dará no dia 27, ainda deste mês. Importante as pessoas que estavam sendo acompanhadas por ele, discipulado e alguns outros assuntos, aconselhamentos, se quiserem pode nos procurar aqui, que nós teremos o nosso tempo comercial aqui normal, ok? Tanto a mim quanto ao pastor Alexandre e inclusive o Arthur. Outra coisa que eu acho que é importante, meus queridos, nós enfatizarmos aqui, chamar mais uma atenção, eu acho que esse é um ponto que nós precisamos sempre estar falando, é que nesse momento do coronavírus, as instruções devem ser sempre relembradas. Primeiramente, sem pânico. Não há necessidade para pânico. Sem fake news. Consulte fontes oficiais de informações. Lembrando que ainda hoje a nossa prefeitura soltou algumas coisas relacionadas à nossa cidade. É importante você procurar saber a respeito disso. Não cumprimente com aperto de mão, beijo e abraços por enquanto. Quando for possível e puder, nós vamos estar avisando e nós mesmos vamos incentivar isso. Leve sempre as mãos, lave as mãos sempre com a água e sabão e procure não tocar o rosto, principalmente a boca, o nariz. Eu acho que isso é muito importante. E leve um tempo considerável para obter realmente a higienização da sua mão. Cubra o rosto quando tossir ou espirrar, tá? Use o álcool gel. Se você nos visita aqui durante a semana, você vai ver que em todos os lugares vai ter o álcool gel para ser utilizado, e isso nos ajuda. E se estiver com algum sintoma de gripe, mesmo a gripe comum, simples, as recomendações é que você fique em casa, evite lugares de muita gente. É importante que você precavenha, e isso é importante. Então aí fica esse alerta, ok? Esteja sempre alerta. A respeito do retiro de mulheres,
A Eliette me pediu para avisar aqui que acabou, não tem mais vaga. Se você desejar, você vai entrar numa lista de espera. Pode ser que numa desistência aí você seja consultada e possa participar, e queremos Deus, e queira Deus que em maio a gente possa realmente realizar esse retiro, apesar das interrogações que tem a respeito daquilo que nós estamos vivendo hoje. Importante, meus irmãos, dízimos e ofertas. O fato de nós estarmos aqui fazendo isso de forma diferente, nós então aconselhamos os irmãos que façam isso, até então restabelecer os cultos normais, que você contribua através da secretaria que fica aberta aqui, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, e também através de transferência ou depósito na conta. Você está vendo ali que nós estamos focando aqui o número, né? O banco, qual banco é? Banco Sicredi, o número do banco é 748, agência 0738, conta corrente 12185-6. É importante que você marque isso e faça a sua transferência para que a gente não entre em um outro problema em relação àquilo que a igreja tem contribuído até então. Outro assunto importante, meus amados, é que nós queremos incentivar vocês a respeito da contribuição para a construção. Essa campanha deu início há alguns dias e nós queremos incentivar que você esteja ainda orando, mas não esquecendo do nosso limite, que é até dia 22 de março, para que você entregue ao José Paulo, tá, o seu compromisso. Não faça isso de maneira indisplicente. Ore, eleve seu pensamento ao Senhor, não faça essa contribuição de maneira sem realmente buscar a Deus, e contribua de coração. Nós queremos realmente, ainda esse ano, estar com essa primeira etapa sendo construída. E é importante falar também a respeito desta etapa. Meus irmãos, eu acho que alguns ainda não viram esse projeto aqui, tá? Esse aqui é o nosso terreno, tá? Todo esse retângulo aqui, a área a ser construída é essa aqui. Temos essa área aqui, não pode mexer por enquanto, talvez só um pedacinho aqui no fundo, que quando fizermos o muro aqui, ela ficou uma parte aqui sem essas vegetações. A entrada é por aqui, e temos uma outra entrada aqui, mas inicialmente seria isso. Outra parte, ó, olha o que nós vamos construir, tá? Então seria essa quadra totalmente coberta, com uma área aqui importante de convivência, com banheiros, tá, para ser utilizado. Pode passar mais uma. Então, visualmente seria isso aqui que nós estamos pretendendo construir. É importante então a sua contribuição, é importante que você faça a sua contribuição, que você valorize o que nós estamos fazendo em prol da nova sede da nossa igreja. Ore para que as pessoas abracem a causa dessa campanha, e ore também para que nós vendamos esse prédio. Esse prédio está à venda. Ofereça a algumas pessoas que você já conhece, fale isso às pessoas, porque pode haver alguém interessado, e certamente nós vamos fazer um bom negócio em prol dessa construção. Boa noite a vocês, e o último aviso aqui fale às outras pessoas que nós estamos prestando culto ao Senhor dessa forma, para que as pessoas também possam assistir, comparecer, talvez de uma forma adequada diante desse momento, e participar do nosso culto. Isso é importante, tá? Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, que eu dou essas informações, agradecendo a cada um. Amém. Irmãos, vamos ter um tempo de oração, mesmo aí distantes, junta com a sua família, ou se você estiver sozinho, mas eu queria que a gente tivesse agora um tempo de oração por 3 motivos. O primeiro deles, como o pastor Elias acabou de falar, é a nossa campanha para a construção da nossa nova sede. A gente sabe que o nosso Deus é o Deus de todo ouro, toda prata, então a gente precisa confiar nele.
Então, vamos estar orando por isso, por essa campanha, pelos recursos que precisam entrar, por todos os procedimentos que precisam ser feitos com o nosso projeto e tudo mais. Então, esse é o nosso primeiro motivo de oração nesse momento. O nosso segundo motivo de oração também é por causa dessa pandemia mundial com o coronavírus, todas essas questões. Garanto que não só no domingo à noite você sofreu com isso. Temos empresas que estão paradas, escolas, faculdades, muita gente tendo prejuízos, muita coisa acontecendo, muitas pessoas ficando doentes, algumas pessoas vindo a óbito. Então, vamos separar um tempo também agora para orar por essa questão do coronavírus e todos, como o pastor Elias falou, não é motivo para pânico, nem para a gente começar a se desesperar, mas requer a nossa atenção, requer a gente estar orando, seguir aqueles cuidados que já foram falados ali também. E o terceiro e último motivo de oração é pelo nosso irmão Jean Franco. Ele vai fazer uma cirurgia no dia 21, porque, devido a um câncer na próstata que ele tem. Então, esteja lembrando desse nosso irmão, não só nesse momento de oração, mas ore por ele durante a semana também, pelos próximos dias, por todo o momento pré-cirúrgico ali, depois pela sua recuperação, que o Senhor possa estar conduzindo isso da melhor forma possível. Então, vou dar uns minutinhos, junta com a sua família, com quem você está assistindo o nosso culto hoje, ou se você estiver vendo sozinho, ore você também, por esses três motivos: pela nossa construção, por toda essa campanha de arrecadação de recursos, pela questão do coronavírus e também pelo nosso irmão. Esteja orando aí na sua casa. Senhor, te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é nosso refúgio em meio às necessidades, em meio às adversidades. Sabemos que nada foge do controle do Senhor, o Senhor é soberano. Te louvamos porque nós podemos confiar e depender única e exclusivamente do Senhor. Te pedimos por toda essa questão do coronavírus e as pessoas que têm ficado doentes, as pessoas que têm vindo a óbito também. Toda essa situação, não só no nosso país, mas no mundo todo. Essa doença esse vírus tem afetado o mundo todo, todas as nossas atividades também. Que o Senhor possa dar capacidade para as nossas autoridades, de sabedoria e discernimento nas tomadas de decisões, nas prevenções contra esse vírus. Que a população também possa se tomar todos os devidos cuidados, possa seguir o protocolo ali também, para que a gente possa conter essa pandemia o mais rápido possível, Deus. Te pedimos também, Pai, pela construção da nossa nova sede, por todos os recursos que precisam entrar, por toda a nossa campanha de arrecadação, por todos os trâmites que precisam acontecer ainda no nosso projeto. Que o Senhor esteja à frente disso, Pai. A gente sabe que o Senhor é mais interessado nessa obra do que nós mesmos, que a gente confie no Senhor, mas que também a gente faça a nossa parte. Não só orando, mas também se engajando, contribuindo e ajudando nisso também, Deus. Te peço pelo nosso irmão, o G. Franco, que vai fazer a sua cirurgia no dia 21.
desse mês agora. O Senhor possa estar abençoando os médicos que vão estar operando ele possa também estar muito tranquilo, ele, sua esposa e família. O Senhor possa ajudá-lo na recuperação também. Se assim for da sua vontade, ele possa ser curado completamente dessa enfermidade, Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar, irmãos, mais uma vez. Adorar ao Senhor com nossos cânticos. Nós já cantamos hoje que o Senhor Deus é soberano, e é um fato. Isso está escrito na palavra. Isso também está escrito na palavra que todos os fios do nosso cabelo estão contados. Você já leu isso no Evangelho? Certo, Elias? Todos os fios do nosso cabelo estão contados. Isso é fato. O Senhor Jesus ensina isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque seja nas grandes coisas, seja nas pequeninas coisas, Deus está no controle absoluto. E se você estiver olhando para o céu e avistar nuvens negras, uma sombra estranha aparecendo, não tema. Não tema. O Senhor é convosco. Lembre-se das promessas do Senhor. Lembre-se que Jesus é fonte de água viva. Ele tem todo o poder nas mãos. Vamos louvar assim? Nuvens negras, ou seja, qual fenômeno que aconteça, nada é capaz de nos trazer medo, porque nós temos o Senhor Jesus. Ele é a fonte de água viva. Ele é o nosso Consolador. Quando nuvens negras avistar e na correnteza me encontrar, ou estiver perdido em algum lugar, quando a alegria for lembrança e a alma estiver seca de esperança, o coração singelo de criança perder toda a pureza que te encanta, as tuas promessas lembrarei, nas tuas palavras falarei, o teu amor eu cantarei, nele me apegarei, me lavarei nas tuas fontes, eu subirei os mais altos montes, enxergarei mais uma vez teus horizontes, Jesus. Quando seja louvado. Amém. Boa noite, irmãos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, dos versículos de 35 até o capítulo 5, versículo 1. Marcos, capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 35 e depois vamos ler também o capítulo 5, o versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou,
repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos pedir a orientação de Deus, a ação do Espírito Santo para esse momento em que vamos meditar na palavra de Deus. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento em que podemos, mesmo à distância, aprendermos e meditarmos na Tua palavra. Pedimos a Deus a Tua direção, para que a Tua palavra faça sentido e possa ser aplicada em nossas vidas. Nós oramos assim, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. A nossa vida sempre ela oscila entre bons e maus momentos. Nós podemos concordar que é impossível nós vivermos sem nenhum tipo de problema em nossas vidas. Alguns desses problemas muitas vezes são atraídos por nós mesmos. Nós somos os responsáveis, mas também existem outros problemas que acontecem em nossas vidas onde nós não temos nenhuma responsabilidade, ou então muitas vezes nós somos simplesmente afetados pelo pecado que está presente no mundo. O fato é que nós não podemos viver sem passar por momentos de dificuldade e de problemas. É muito interessante isso que está acontecendo nos dias de hoje, porque é algo que há pouco tempo atrás não trazia nenhum tipo de preocupação, agora bate à nossa porta. E é impressionante, porque mesmo as pessoas sabendo que esse vírus tem uma mortalidade muito baixa, as pessoas estão apavoradas e estão em pânico. Veja que talvez esse seja o maior problema que nós teremos de toda essa situação, o mundo em pânico. Será que você é uma dessas pessoas que realmente estão preocupadas com as notícias que nós temos ouvido? É lógico que nós não podemos e não devemos minimizar a seriedade desse problema, mas também nós não podemos ficar paralisados pelo medo. A palavra de Deus, nesse texto em que nós acabamos de ler, em Marcos capítulo 4, nos versículos de 35 até o capítulo 5, versículo 1, nós encontramos uma situação onde nós vemos os discípulos de Jesus com medo, apavorados. E é interessante porque essa passagem ela é muito conhecida. É conhecida de todos nós, mas com certeza essa passagem tem algumas lições preciosas para as nossas vidas. E por isso então quero convidar você a ler mais uma vez junto comigo essa passagem. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre,
não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Muito bem, uma das coisas que nós precisamos entender nessa passagem é justamente a geografia do Mar da Galileia. E na região do Mar da Galileia nós encontramos a incidência de muitas tempestades. Tempestades que eram violentas e tempestades que eram repentinas. Na verdade, quando nós nos referimos ao Mar da Galileia, nós estamos nos referindo a um grande lago. Esse lago, que é chamado de mar, possui 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. É interessante também que esse grande lago, o Mar da Galileia, ele é cercado, rodeado por montanhas. E os seus desfiladeiros, eles promovem então o encontro do ar frio que vem do Mediterrâneo com o ar quente que permanece sobre a região do lago. O encontro desse ar frio com essa massa de ar quente provoca então tempestades com ondas até 2 metros de altura. O texto nos fala que Jesus passou o dia inteiro ensinando, e ele tinha curado muitas pessoas durante todo aquele dia. Mas mesmo assim ele decide ir com seus discípulos para a outra margem do Mar da Galileia, ou seja, a margem oriental. Ali se encontrava então a região da Gadara. Os judeus evitavam a todo custo viajar para essa região, porque ali a população predominante era de gentios. Mas Jesus também tinha o propósito de alcançar os gentios, e por isso convidou os seus discípulos para juntos irem até aquela região. Muito bem, navegar pelo Mar da Galileia, depois que escurecia, era uma prática comum dos pescadores. Muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores, como nós sabemos bem. Eles eram pescadores experientes e estavam acostumados com o clima daquela região. Eles estavam acostumados a enfrentar tempestades que eram comuns no Mar da Galileia. Mas aquele vendaval que eles enfrentaram foi tão violento que fez com que todos os discípulos, até os pescadores experientes, fossem tomados pelo medo. São nesses momentos onde nós enfrentamos o desconhecido. São nesses momentos em que nós lidamos com o perigo e quem sabe até mesmo com a presença da morte, é que nós podemos ter a oportunidade de conhecer mais a Jesus. Por isso, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês justamente essa verdade, que é a de que nós podemos conhecer a Jesus em meio à tempestade. A primeira coisa que nós podemos conhecer de Jesus, a respeito de Jesus, quando nós enfrentamos esses momentos de dificuldade, é que nós podemos experimentar e conhecer o seu propósito. Veja que o propósito de Jesus nós podemos justamente ver nos versículos 35 e também no versículo 1 do capítulo 1.
Acompanhe comigo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Esse era o propósito de Jesus. Vamos para o outro lado. Quando nós encontramos o final dessa história, no versículo 1 do capítulo 5, nós vemos o seguinte: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Veja que o propósito de Jesus é revelado. Vamos para o outro lado. Aqui Jesus revela qual seria o destino final daquela viagem. O destino seria a outra margem do Mar da Galileia e não o fundo do mar. Quando nós passamos por problemas, dificuldades, nós precisamos nos lembrar dessas palavras de Jesus. Diferente de outras pessoas que nós conhecemos, o Senhor Jesus Cristo sempre cumpre aquilo que Ele nos diz. É no meio das dificuldades, é no momento em que enfrentamos os problemas, quando nós nos deparamos com o desconhecido, que nós podemos experimentar a fidelidade de Deus em Cristo Jesus. A própria palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 e também o versículo 37: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus tem de fato um propósito para cada evento na história da humanidade. Deus tem um propósito para cada tempestade que eu e você enfrentamos em nossas vidas. Em cada dificuldade, Ele quer nos revelar a sua fidelidade. Então, nos momentos em que enfrentamos tempestades, nós podemos conhecer sim, podemos nos apegar sim, no fato de que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Além do propósito, nós também podemos perceber, conhecer e experimentar a presença de Jesus conosco. Versículos 37 e 38, acompanhe comigo a leitura. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Algo fez com que os discípulos no barco não naufragassem naquela tempestade. E esse algo era a presença de Jesus entre eles. O vento forte se levanta, as ondas começam a castigar o barco, a água começa a tomar conta do barco. E nesse momento de pânico, de pavor real, nós encontramos duas reações distintas. Primeiro, nós encontramos a reação do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está dormindo na parte traseira da embarcação, na popa. Ele está dormindo com a sua cabeça sobre um travesseiro. Diante de toda aquela tempestade, Jesus estava tranquilamente dormindo. Mas também nós podemos ver a reação dos discípulos. E os discípulos, diferente de Jesus, estavam com medo, estavam apavorados, achavam que de fato iriam naufragar. Eles estavam com medo, porque a própria palavra de Deus nos revela que lhes faltava fé. A verdade é que aqueles discípulos ainda tinham dúvidas a respeito da identidade de Jesus Cristo.
Por isso, eles temeram. Nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de perigo real, Deus revela de uma maneira maravilhosa a sua presença em cada uma dessas circunstâncias que nós enfrentamos. Nós podemos contar com a sua companhia, nós podemos contar com a sua proteção, nós podemos contar com o seu cuidado e ajuda. Veja bem, são nesses momentos de tempestade que nós podemos conhecer e experimentar o propósito de Deus para as nossas vidas, mas também podemos experimentar de uma maneira muito especial a presença, o cuidado de Jesus em nossas vidas. Mas nós também temos uma terceira e última lição nesse texto, e eu peço que você acompanhe comigo a leitura dos versículos de 39 a 41, e a palavra nos diz assim: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós então podemos experimentar o propósito de Deus em nossas vidas, a presença de Jesus em meio aos perigos, mas nós também podemos, no meio da tempestade, experimentar, conhecer, ver e descansar no poder do Senhor Jesus Cristo. Em resposta ao pedido de socorro, Jesus se levanta e fala ao mar. Eu não sei se ele gritou e disse: aquiete-se, acalme-se, ou se ele falou de uma maneira mansa, tranquila: aquiete-se, acalme-se. O fato é que naquele exato momento o vento cessou e fez-se completa calmaria. Jesus aqui revelou para os seus discípulos que ele detém todo o poder, até mesmo sobre as forças da natureza. Os discípulos com certeza ficaram atônitos, porque eles sabiam que somente Deus tem o poder sobre as forças da natureza. Eles ficaram perplexos porque viram que com uma simples ordem Jesus transformou o caos em ordem. Jesus de fato governa todo o universo. Nada o pega de surpresa. Essa situação que nós estamos enfrentando não pegou Deus de surpresa. Ele continua governando todos os eventos da humanidade. E ele tem também propósitos para esse momento difícil. Devemos nos lembrar que então o poder de Jesus deve retirar todos os nossos medos, todos os nossos temores e todas as nossas dúvidas. Existem pessoas que estão com medo de ficarem doentes. Existem outras pessoas que estão com medo até mesmo de morrer por causa desse vírus. Mas também existem outros que estão com medo, temem por seus empregos, temem por seus negócios, temem por não conseguir fazer as suas vendas, manter as suas portas abertas. Nesses momentos, nesse momento, nós devemos nos lembrar do poder de Jesus Cristo, porque esse poder pode mudar todas as coisas. Esse poder pode nos libertar do medo, do temor e das dúvidas.
Mas para que isso aconteça, nós precisamos responder a pergunta que os próprios discípulos fizeram naquele momento: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus para você? Será que de fato ele é real? Será que de fato ele é o Deus encarnado? Aquele que governa toda a história e que governa as nossas vidas? Aquele que é poderoso para mudar todas as coisas? Aquele que de fato está presente em nossas vidas? Aquele que de fato tem um propósito maior para cada um de nós. Eu quero, antes de terminar essa mensagem e trazer algumas aplicações, compartilhar com os irmãos. Alguns já estão sabendo. Nessa semana nós passamos por um momento muito difícil lá em casa. Na sexta-feira, no final da noite, nosso filho Mateus ele teve uma convulsão. E foi um momento muito difícil. Quando eu ouvi o barulho e a mãe dele chamando, eu cheguei na sala, ele estava deitado no colo dela e ainda estava todo rígido, tremendo, suando. Naquele momento, enquanto a minha esposa chamava por ele, para que ele então voltasse à consciência, eu só consegui fazer uma coisa: foi orar e pedir para Deus ajudar o meu filho naquele momento. O fato é que eu creio que Deus respondeu a minha oração. Eu não creio que foi o tempo que fez ele se acalmar, mas eu creio que de fato Deus veio ao socorro do meu filho naquele momento. Graças a Deus agora ele já está bem, já passou no especialista, a dosagem do remédio foi refeita e nós cremos em Deus que daqui para frente ele poderá ter uma vida mais tranquila. E a minha oração, porque eu creio e sei que Deus pode, se Ele quiser, é que Deus o cure de todo esse mal. Mas se Ele não curar, Deus irá ajudá-lo a conviver com isso. Ele vai poder contar com o propósito de Jesus, ele vai poder contar com a presença de Jesus e vai poder contar com o poder de Jesus. Encerrando então a nossa mensagem, eu quero concluir dizendo o seguinte: que nós podemos confiar no Senhor Jesus Cristo, mesmo nos momentos de medo, problemas e dificuldades. São nesses momentos que devemos exercer a nossa fé em Jesus. O medo ele pode nos levar para mais perto de Jesus ou pode nos levar para mais longe. Mas nós devemos nos aproximar de Jesus nesses momentos. Jesus nunca deixa de socorrer os filhos de Deus. O seu amor e o seu poder, de fato, nos libertam de todo medo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta é Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Amado Deus e Pai, nós vivemos esse momento de apreensão em nosso mundo. Realmente nós não sabemos qual será o desenvolvimento dessa doença que se alastrou pelo mundo todo. Mas uma coisa nós sabemos: que o Senhor continua sendo o mesmo, que o Senhor continua governando esse universo e que o Senhor cuidará dos seus filhos. Nós não temos que temer nada, porque a morte já foi derrotada pelo Senhor Jesus Cristo e por isso nós temos confiança. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra e porque o Senhor nos socorre no momento da angústia. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, já como um pós-lúdio, vamos cantar novamente? Quando nuvens negras avistar e na correnteza me encontrar, ou estiver perdido em algum lugar, quando a alegria for lembrança e a alma estiver seca de esperança, meu coração singelo de criança perder toda a pureza que te encanta, das tuas promessas lembrarei, das tuas palavras falarei, do teu amor eu cantarei, nele me apegarei, me lavarei nas tuas fontes, eu subirei os mais altos montes, uma vez teus horizontes, Jesus, Jesus. Jesus é a fonte de água viva. Amém? Amém. Amém, igreja. Vamos estar orando agora para encerrar a nossa transmissão. Não sabemos ainda quanto tempo os nossos cultos serão realizados assim, mas fique ligado nas nossas redes sociais. E se tivermos novas transmissões, que vocês estejam também aí conosco, chamando mais pessoas para estarem assistindo também. Vamos orar? Senhor, te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é Deus em meio às tempestades, o Senhor é Deus em meio às adversidades, assim como foi ali com os discípulos no meio do mar da Galileia, com o mar revolto. A gente sabe que o Senhor é Deus em nossas vidas, o Senhor é Deus nessas situações como essa pandemia ou qualquer outra adversidade que a gente possa vir a passar, seja em casa, na família, no trabalho, escola, faculdade, que a gente nunca se esqueça que o nosso refúgio vem do Senhor, que nós temos que confiar somente em Ti, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.